Oi, tudo bem com você? Olha o carro da verdade passando na sua rua. Bom, o vídeo de hoje eu vou contar para você um pouco da minha experiência de morar sozinha e queria também te dar algumas dicas, mas deixa eu me apresentar. Eu me chamo Andréa Tavares, eu sou professora, sou pós-graduada em prática docente, tenho uma ênfase bem bacana em análise discursiva e eu sou espiritualista, eu moro no Rio de Janeiro. Eu criei esse canal que se chama Carro da Verdade com o objetivo de que a gente possa trocar reflexões e experiências para que nós possamos juntos, né, criar um mundo melhor. Bem, eu fui morar sozinha quando eu tinha 26 anos de idade por conta de um concurso público. Eu tinha acabado de passar em um concurso para ser professora da rede estadual do Rio de Janeiro e a vaga que tinha para mim era num município muito distante da minha casa, né? Assim, eu precisaria pegar 2 ônibus e se eu ficasse todo dia indo e voltando, financeiramente não ia compensar. E nesse período eu já estava assim com vontade de ter minha liberdade, né, ter uma experiência de morar sozinha. Os meus pais também não ficaram contra, eles entenderam. E nesse momento eu uni, né, a vontade de morar sozinha com a oportunidade. E eu sabia que eu teria condições financeiras de morar sozinha, afinal eu tinha acabado de passar em um concurso público, né? E eu me sentia emocionalmente preparada para morar sozinha. E é disso que eu quero falar com você, né? Eu não sei quais são as condições, eu não sei em que circunstância você se encontra com a vontade de morar sozinha ou de morar sozinho. E quando eu falo morar sozinha ou sozinho, é exatamente isso. É não morar com mais ninguém. E eu quero te dizer que você precisa analisar algumas coisas. Eu, por exemplo, eu estava super empolgada. Eu tinha feito compras de alguns móveis, né? Geladeira. Meu pai me deu de presente geladeira. Minha mãe me deu máquina de lavar. Isso foi muito importante para mim, né? Algumas pessoas vão morar sozinhos e não tem nada disso para começar. E eu quero dizer que o primeiro dia foi da seguinte maneira: meus pais me ajudaram com a mudança, meu pai, minha mãe, eu tinha um irmão que eu sou apaixonada por ele. Hoje ele tem 24 anos, mas na época ele tinha acho que 6 aninhos. Eu não lembro exatamente, mas ele era bem novinho e eu me lembro que eles foram, me ajudaram, inclusive até a cachorrinha da família, na época era a Laila, nós tínhamos uma cadelinha muito fofa, foi todo mundo me ajudar na mudança e foi aquela felicidade, eu estava super feliz e nós fizemos a arrumação da casa e lanchamos juntas e foi passando o dia e quando foi chegando o final do dia, foi chegando a noite, houve um momento que meus pais falaram assim, então filha, agora a gente vai embora. E nesse momento eu peguei a chave da minha casa e pela primeira vez foi a minha primeira noite que eu iria morar sozinha. E eu nunca tinha aberto a porta da minha casa. E eu nunca tinha aberto a porta da minha casa para os meus pais irem embora. E quando os meus pais começaram a passar pela porta, quando eu comecei a me despedir do meu pai, da minha mãe, e quando eu comecei a abraçar o meu irmão e até a minha cachorrinha, a cachorrinha da família, naquele momento a ficha caiu. E eu me dei conta de que eu estava realmente ficando ali, sozinha. E eu comecei a ficar desesperada. O que eu estou fazendo da minha vida? E toda aquela euforia, alegria, deu espaço a uma tristeza enorme. Eu comecei a chorar. Eu não chorei na frente dos meus pais para eles não ficarem tão preocupados, mas eu esperei eles entrarem no carro e eu me lembro totalmente dessa cena. Quando os meus pais entraram no carro e quando eles foram embora, gente, eu chorei a noite inteira. Eu chorei de medo, uma sensação de abandono, de arrependimento. Eu quero te dizer que eu tenho certeza que esse sentimento é normal. Eu não me arrependo, eu acho que eu fui morar sozinha na hora certa. Eu fui por um motivo que foi muito importante para mim. Os meus pais não ficaram chateados, que também eu acho que a gente tem que pensar muito em quem a gente também está deixando, né? Quem são as pessoas que vão ficar.
porque a gente tem que pensar que é um rompimento de alguma forma, né? Então, essa é a minha história de que eu fui morar sozinha. Na época, eu tinha um namorado que também me ajudou bastante, e nós acabamos morando juntos depois. Eu não fiquei morando tão sozinha assim. E quero dizer que foi uma decisão muito importante, foi um movimento muito importante que eu fiz na minha vida. Mas eu quero te dizer que você precisa pensar se você tem condições financeiras para morar sozinho, né? Você tem que lembrar que você vai pagar um aluguel, talvez você pague um aluguel em um condomínio, não sei onde você vai morar, mas você tem que pagar um aluguel, a conta de luz, de repente pagar uma conta de água, uma casa tem IPTU, uma casa pode ter taxa de incêndio também para você pagar. Lembrar que você vai ter que arcar com as compras, se você ficar doente, comprar um remédio, planejar a organização da sua casa, porque um móvel ou outro você vai ter que ter, né? E isso eu tô falando financeiramente. Emocionalmente, você também tem que se perguntar se você está em condições de morar só. Você tem que pensar assim: quem serão os meus vizinhos? Será que eu tenho condições de ter vizinhos, pessoas que eu não conheço? Como é que eu vou lidar com essa nova situação? Lembrar que à noite você vai estar sozinho para dormir sozinho. Será que você não vai ter medo de ficar numa casa, se sentir inseguro, né? Bom, eu prometo fazer mais alguns vídeos sobre esse tema, mas eu quero te dizer, antes de você ir morar sozinho, a maior dica que eu te dou é: se pergunte, converse com pessoas que foram morar sozinhos, né? Veja a experiência delas, o que foi de bom. Eu não me arrependo. Muitas coisas maravilhosas aconteceram na minha vida, mas eu também enfrentei muitos desafios. Então eu te dou essa dica: converse com pessoas que você conhece. Pergunte o que elas acham. E se você sentir que não está na hora de você ir morar sozinho, espere o tempo certo. A gente tem que perceber o tempo certo das coisas, tá bom?